Mais uma questãozinha da nossa série Questões de Geometria. Dessa vez eu selecionei uma questão que caiu no IME. Poxa, questão do IME? Mas é uma questão do IME que não é tão difícil assim. Bem poderia cair no Colégio Naval uma questão dessa. E eu falei aqui, semelhança, como assim? Tem que usar semelhança? Isso aqui foi para facilitar um pouquinho a questão. Nunca acontece isso, né? Deles falarem na prova o que você tem que usar para resolver a questão. Então, colher de chá, tem que usar semelhança nessa questão. Então, tem um enunciado aqui, a gente tem que fazer a figurinha, entender a figura e resolver. Vamos ver então. Considere um triângulo ABC com lado BC igual a L. Então, tem que bolar a figura no rascunho. ABC igual a L, quem seria? Eu não sei onde é o A, onde é o B, onde é o C. Será que o A, B, C seriam assim? Lado BC igual a L, marquei aqui. Tá, então isso que ele falou até agora foi isso. Um triângulo ABC com lado BC igual a L. São dados um ponto D sobre o lado AB, um ponto D sobre o lado AB, um ponto D assim, por exemplo, D. E um ponto E sobre o lado AC, tá, um ponto E aqui, o que é que tem? De modo que sejam válidas as relações DA sobre DB é igual a EC sobre EA é igual a M. Já começou a complicar, né? Com M maior que 1, pronto. Tava fácil, já começou a ficar difícil. Pelo ponto médio do segmento DE. Ponto médio segmento DE. Olha só, eu não sei por que acontece isso, tá? Mas o cérebro humano tem mais facilidade de visualizar uma situação geométrica quando existe uma certa lateralidade entre as coisas. Então, quer saber? Ao invés de eu desenhar esse triângulo ABC desse jeito, eu vou desenhar assim. Com o A aqui em cima, o B aqui e o C aqui. Porque ele está falando um negócio sobre D e E. Então, se eu botar o D do lado de cá e o E do lado de cá, a gente vai visualizar com mais facilidade do que um negócio torto assim, virado para cá, né? Teoricamente devia ser a mesma coisa, mas não sei porque fica mais fácil você enxergar as coisas, dar aquele estalo, né? Quando tem uma simetria lateral entre as coisas. Tá, então vamos fazer o triângulo ABC desse jeito. O BC vale L. E ele falou para você considerar um ponto D sobre o lado AB, um ponto D por aqui assim, não sei em qual lugar, e um ponto E sobre AC, de modo que sejam válidas essas relações. O que quer dizer isso aqui? DA sobre DB? DA sobre DB é isso aqui, ó. DA sobre DB. DA sobre DB. E EC sobre EA seria isso aqui. EC sobre EA. O E é o de baixo sobre o de cima? Será que eles inverteram isso? É a primeira dúvida, né? Será que o enunciado está errado? Ele falou que isso sobre isso dá M e isso sobre isso, quer dizer, aqui ele fez o de cima sobre o de baixo, aqui ele fez o de baixo sobre o de cima, mas é isso mesmo, a questão é assim mesmo, com M maior que 1, quer dizer, a ideia é botar um mais para lá e um mais para cá, tá, pelo ponto médio do segmento DE, tá aqui o segmento DE, eu vou pegar o ponto médio, tem nome? Denominado M, traça-se uma reta paralela ao lado BC, uma reta paralela a BC. Tá, isso aqui é M. Interceptando o lado AB é esse aqui. No ponto F, ficou ruim a figura, né? Espremidinho. F. E o lado AC no ponto H. O H tá aqui para cima, né? Se esse ponto ficar mais para baixo da reta DE, o outro vai ficar mais para cima e vice-versa. Tá, calcule o comprimento do segmento MH em função de M e L. M é essa razão aqui, né? Peraí, MH, cadê o MH? O MH tá aqui, ó. Ah, então eu entendi mais ou menos a figura qual é. Vamos fazer essa figura direito aqui. Agora, só tem uma coisa errada nessa figura aqui. Observe que ele falou que o M é maior que 1. Eu não usei isso, hein?
que quer dizer que o M é maior que 1? Quer dizer que o DA é maior do que DB, ou seja, aqui eu fiz o D mais perto do A. Mas como M é maior que 1, o DA tem que ser maior que o DB, então na verdade o ponto D está mais aqui para baixo. Para o DA ficar maior, né? Senão não daria M maior do que 1. Então na verdade essa figura seria assim. O D fica mais para baixo para você poder ter DA maior do que DB, para você poder ter o M maior que 1. A mesma coisa aqui, ó. E aí você vai ter M maior que 1. Então na verdade essa figura é assim. Parecida com a figura anterior, né? Só que essa reta DE está inclinada desse jeito. Aqui a gente tem o ponto M. Ele manda você considerar uma paralela à base BC passando por M. E esses pontos são chamados de F e H. Intercepta o lado AB no ponto F. Então esse pontinho aqui é o F. E esse ponto aqui é o ponto H. Intercepta o lado AC no ponto H. E ele quer que você calcule MH. Então a figura é assim, na verdade. Vamos fazer a figura? Então tá aqui a figura feita para valer. Calma aí! Olha só que coisa interessante que aconteceu. Isso nunca aconteceu nesses problemas que eu resolvo aqui. Sem querer, eu fiz a figura olhando para as linhas do caderno. Mas é claro que na prova você não tem isso, né? Você tem uma folha lisa, sem linha nenhuma. Mas aqui eu fui olhando para as linhas do caderno para ficar mais fácil fazer o desenho. Claro que aqui eu tenho que fazer um desenho bonito para vocês enxergarem melhor a solução, né? E sem querer, essas linhas do caderno acabaram me ajudando a resolver o problema, a visualizar o problema. Então calma aí. Pausa o vídeo e tenta resolver o problema agora. Se você não conseguiu resolver, tenta resolver agora olhando para a figura. Por que as linhas me ajudaram? Foi o seguinte. É porque esse problema para resolver, você tinha que traçar uma paralela aqui, tá? E as linhas do caderno já são essas paralelas. É o seguinte, eu fiz a figura aqui assim, para ficar direitinho dentro da escala, eu tracei aqui esses lados, levando em conta uma distância aqui de 6 linhas no desenho, ó. Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, eu fiz esse desenho com M igual a 5, mas eu não posso usar isso aqui na resolução. Se você fizer assim, não vale. Você tem que fazer com M qualquer número maior que 1. Por quê? Eu fiz com M igual a 5, me baseando nas linhas do caderno para o desenho ficar bonito. Então, olha só. Ele falou que DA sobre DB é igual a M. Eu fiz com M igual a 5. Olha aqui, ó. Uma linha e aqui eu tenho 5 linhas. M igual a 5. Aqui também. Essa razão é C sobre EA também não tinha que ser igual a M. Então, eu fiz aqui com uma linha e aqui com 5 linhas para o desenho ficar bonito. E aí, olha só que coisa interessante que aconteceu. Uma linha aqui, sobraram 4 linhas aqui no meio. Esse aqui é ponto médio, então 2 linhas para cá e 2 linhas para cá. E sem querer eu enxerguei a solução só por causa dessas linhas aí. Olha só, esse segmento MH que o problema pede é a base média desse triângulo. Que triângulo? Esse triângulo aqui, ó. E você sabe que a base média é metade da base, né? Então, se a gente descobrir quanto é que vale essa base aqui, esse segmento daqui de baixo, é só você pegar metade e você vai ter o que o problema pede, que é o MH. Mas esse pedaço aqui dá pra gente descobrir também olhando para as linhas do caderno. Olha só que coisa desagradável. Esse triangulinho aqui todo, o AB, vamos chamar esse ponto aqui de G. Esse triângulo ADG é semelhante ao triângulo ABC. E qual é a razão de semelhança? 5 para 6, porque aqui eu tenho 5 linhas e aqui eu tenho 6 linhas. É 5 para 6. Ou seja, se esse pedaço aqui vale L, que o problema deu, quanto é que vale esse pedaço aqui? Qual é a razão de semelhança? 5 sextos, 5 para 6. Por quê? Porque aqui são 5 linhas para 6 linhas. Então, esse pedaço aqui vale quanto? Vale 5 sextos de L.
E essa base média é metade da base, então vai valer a metade disso. Vai ficar 5 sobre 12 avos de L. Tá, mas o que tem a ver o 5? O que tem a ver o 6? Isso aqui tem exatamente a ver com o M. Você pode fazer isso aqui usando o M. Então, olha só, isso aqui foi só uma ideia. Usamos um caso numérico particular. Vamos usar literalmente, com as letras. Você sabe que quanto mais você treina problemas que usam álgebra, mais você vai se acostumando a lidar com as letras, né? Então, tudo bem, vamos fazer sem essa trapaça das linhas aqui. Ó, então tá aqui o triângulo novamente, eu não vou usar a trapaça das linhas, tá? E o M é um número qualquer maior do que 1. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu tinha uma linha e 5 linhas, calma aí, não vou usar a trapaça das linhas não. Tá, se você chamasse esse pedacinho aqui de, vamos chamar esse pedacinho aqui de C. C não é o lado C, isso aqui é só um pedaço do lado. Ele fala que o dA sobre dB é igual a M. Isso quer dizer que esse segmento todo daqui até aqui, o dA, quanto é que vale esse segmento dA? É M vezes esse dB. Então isso aqui vai ser M vezes C. Quanto que é C? Eu não sei. Pode ser qualquer valor. Bom, isso aí vai cancelar, né? Esse C vai cancelar no fim das contas. Tá, então isso aqui vale C, isso aqui vale M vezes C. A mesma coisa vai acontecer aqui no lado de cá do triângulo. Se eu chamar esse pedacinho aqui de B minúsculo, esse pedaço todo aqui vai ser M vezes B. Isso tudo vale M vezes B. Quer dizer, é como se isso aqui fosse uma linha, isso aqui uma linha, ou se isso aqui fosse 10% da altura total do triângulo, aqui também seria 10%. Quer dizer, essas partes são iguais. Essa ideia de fazer essa proporção daqui para cá, igual ser essa proporção daqui para cá, isso quer dizer que você tem pedaços iguais aqui nesses dois lados. Quer dizer, você tem aqui triângulos semelhantes, né? Você tem o triângulo original ABC, tem esse menorzinho aqui que é semelhante ao triângulo ABC. E qual é a razão de semelhança? Seria 1 para M mais 1. 1 para M mais 1, porque esse lado aqui é B e esse lado aqui é o quê? É MB mais B, é M mais 1 vezes B. Então a razão de semelhança desse triângulo pequenininho aqui para o triângulo total é 1 sobre M mais 1. Agora outro aqui um pouco mais difícil. Qual é a razão de semelhança desse triângulo todo aqui, o ADG, para o triângulo grandão? Qual é essa razão de semelhança? Olha, aqui você tem M, esse lado, e esse lado é M mais 1. Quer dizer, é M vezes C e aqui é M mais 1 vezes C. Então, a razão de semelhança desse triângulo aqui para o triângulo total, ó, vamos colocar aqui, o triângulo ADG é semelhante ao triângulo ABC. E qual é a razão de semelhança? Vamos botar aqui do lado. É M sobre M mais 1. Não precisa nem armar a semelhança para você ver isso, né? M sobre M mais 1. Sendo assim, esse pedaço aqui, o DG, pode ser calculado assim. Você pega esse segmento todo aqui, que vale L, e vai aplicar essa mesma razão de semelhança para achar esse aqui. Então, já que a razão de semelhança desse triângulo ADG para o triângulo ABC é M sobre M mais 1, esse pedacinho aqui vale L vezes M sobre M mais 1. Isso, então, é esse pedaço aqui. Isso aqui que o problema pede é a base média desse triângulo. Do triângulo EDG. A base média vale metade da base. Então, o HM que o problema pede vale a metade disso aqui. Então, quanto é que vai dar a metade disso aqui? LM sobre 2, M mais 1. Pronto, isso aqui que o problema pediu. LM sobre 2 vezes M mais 1. Resposta correta, letra. Não tem letra, é questão discursiva do IME, né? Tem que fazer lá pra valer, não tem negócio de letrinha, não.